Eu costumo dizer que o Joseph Pearce é um mentor intelectual do Guardião Católico. Olá, Guardiões! Tudo bem com vocês? Antes da entrevista com Joseph Pearce, já deixa o like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao Guardião aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanha-as com teu auxílio, para que quaisquer das nossas atividades tenha sempre em Ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu já falei antes em algum vídeo que o Joseph Pearce é a minha maior inspiração para falar sobre Tolkien e a Igreja Católica. Os livros e palestras dele se concentram mais sobre esse aspecto da vida do professor. Dentre seus livros publicados estão Tolkien, Man and Myth, Bilbo's Journey, Discovering the Hidden Meaning in The Hobbit, e Frodo's Journey, Discovering the Hidden Meaning in The Lord of the Rings. O primeiro livro é uma ótima biografia. Os outros dois buscam extrair os significados teológicos por trás das principais obras de Tolkien através das jornadas de Bilbo e Frodo. Para o vídeo de hoje, eu quis trazer um formato um pouco diferente. Tem uma entrevista antiga do Pearce muito legal que foi publicada no site zenit.org. Como ela está em inglês, eu fiz uma tradução aqui para o português e pedi ao meu amigo Ricardo Winter para vir aqui e fazer a leitura dela. Portanto, vejam o vídeo de hoje como se ele fosse um podcast, onde um especialista de Tolkien responde a perguntas sobre a verdade por trás de O Senhor dos Anéis. Mas antes de continuar o conteúdo de hoje, vamos para um momento de caridade aqui do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu escolho uma pessoa ou entidade a ser ajudada, pois a caridade é uma parte imprescindível da nossa fé. A Sociedade de São Vicente de Paulo, SSVP, é uma organização civil de leigos, homens e mulheres, dedicada ao trabalho cristão de caridade. Foi criada em 23 de abril de 1833 em Paris, na França, por um grupo de 6 jovens universitários católicos e um senhor mais velho, com o objetivo de aliviar o sofrimento das pessoas vulneráveis e fortalecer a fé de seus membros. Rapidamente, a sociedade espalhou-se pelo mundo e já está presente em 150 países. No Brasil, a instituição foi fundada em 1872. No nosso país, são aproximadamente 153 mil membros, também conhecidos como confrades, homens, e consórcias, as mulheres. Aqui, a instituição mantém creches, escolas, projetos sociais, lares de idosos e contato semanal com cerca de 74 mil famílias em necessidade. Os links para saber mais a respeito e informações para doar estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Então vamos continuar com o vídeo de hoje. E sem mais delongas, ouça a entrevista na íntegra. Houve críticas a algumas histórias de fantasia por causa de sua orientação supostamente pagã. Você vê as obras de Tolkien como parte desse gênero ou é diferente? Tolkien falou de mitos e histórias de fadas ao invés de fantasia. Ele foi um católico praticante ao longo da vida e muito devoto, que acreditava que a mitologia era um meio de transmitir certas verdades transcendentes que são quase inexprimíveis dentro dos limites factuais de um romance realista. Para entender a filosofia do mito de Tolkien, é útil começar com uma máxima de G.K. Chesterton: não os fatos primeiro, a verdade primeiro. Tolkien e Chesterton pretendiam diferenciar os fatos que são puramente físicos e a verdade que é metafísica. Assim, um mito ou um conto de fadas pode transmitir amor e ódio, egoísmo e autossacrifício, lealdade e traição, bem e mal,
todos os quais são realidades metafísicas, isto é, verdadeiras, mesmo se transmitidas em um cenário mitológico ou de Terra das Fadas. Não há necessidade de os cristãos se preocuparem com o papel da história como um transmissor da verdade. Afinal, Cristo foi o maior contador de histórias de todos. Suas parábolas podem não ser factuais, mas são sempre verdadeiras. Considere, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Provavelmente Cristo não estava se referindo a um filho em particular, nem a um pai perdoador em particular, nem a um irmão invejoso em particular. O poder da história não reside em ser factual, mas em ser verdadeira. Não importa que o filho pródigo nunca tenha existido como uma pessoa real, ele existe em cada um de nós. Todos nós somos, em um momento ou outro, um filho pródigo, um pai que perdoa ou um irmão invejoso. É aplicável a todos nós. É a verdade da história, não seus fatos que importa. Esse era o ponto de Tolkien. Além disso, há mais verdade em O Senhor dos Anéis do que em muitos exemplos de realismo ficcional. Nos últimos anos, a magia, em diversas formas, como jogos, programas de TV, etc., tornou-se muito popular entre os jovens. Dada a forma como os poderes mágicos são apresentados em O Senhor dos Anéis, você acha que pode haver algum perigo para os jovens? Há muito pouco do que poderia ser chamado de magia em O Senhor dos Anéis. Muitas coisas são sobrenaturais, mas apenas no sentido de que Deus é sobrenatural, ou que Satanás é sobrenatural, ou que o bem e o mal são sobrenaturais. Seria mais preciso descrever a chamada magia em O Senhor dos Anéis como milagrosa, quando serve ao bem, e demoníaca, quando serve ao mal. A Terra-média de Tolkien, o mundo no qual O Senhor dos Anéis se passa, está sob o poder supremo do Deus único. Também está sob a influência corruptora de Melkor, o anjo caído, que é o Satanás de Tolkien. O maior dos servos de Satanás, Sauron, é o Senhor Sombrio, que é o inimigo em O Senhor dos Anéis. Em outras palavras, a Sociedade do Anel está em uma luta até o fim com os servos de Satanás. Como os cristãos podem se opor a uma busca cujo propósito é frustrar os desígnios malignos do inimigo demoníaco? Longe de ser uma fantasia, O Senhor dos Anéis é um thriller teológico. Você acha que essa era a intenção de Tolkien? Não há dúvida de que O Senhor dos Anéis é um mito profundamente cristão, mas isso não é o mesmo que dizer que é uma alegoria. Tolkien não gostava de alegoria porque a via como uma forma literária bastante crua. Em uma alegoria, o escritor começa com o ponto que deseja apresentar e em seguida inventa uma história para fazê-lo. A história é realmente pouco mais do que um meio de ilustrar a moral. Tolkien acreditava que um mito não deveria ser alegórico, mas sim aplicável. Em outras palavras, a verdade que surge na história pode ser aplicada à verdade que surge na vida. Há, portanto, uma boa dose de verdade em O Senhor dos Anéis, embora seu autor nunca tenha feito a intenção de apresentá-lo alegoricamente. Esta é, talvez, uma distinção sutil, mas que Tolkien acreditava ser importante. Que valores você acha que O Senhor dos Anéis tem a nos ensinar? Os valores que surgem em O Senhor dos Anéis são os valores que surgem nos Evangelhos. Na caracterização dos hobbits, os mais relutantes e os mais improváveis dos heróis, vemos a exaltação dos humildes. Na figura de Gandalf, vemos o arquétipo de um patriarca do Velho Testamento, seu cajado aparentemente tendo o mesmo poder que aquele possuído por Moisés. Em sua aparente morte e ressurreição, nós o vemos emergir como uma figura semelhante a Cristo. Sua ressurreição resulta em sua transfiguração. Antes de dar a vida por seus amigos, ele era Gandalf, o cinzento. Depois, ele se torna Gandalf, o branco. Ele é levado de branco na pureza de seu alto sacrifício e emerge mais poderoso em virtude do que nunca. O caráter de Gollum é degradado por seu apego ao anel, o símbolo do pecado do orgulho. O possuidor do anel é possuído por sua posse e, em consequência, é despojado de sua alma. O portador do anel sempre se torna invisível para aqueles que são bons, mas ao mesmo tempo se torna mais visível aos olhos do mal. Assim vemos que o pecador se excomunga da sociedade dos bons e entra no mundo de Satanás. No final das contas, o fato de Frodo carregar o anel e sua luta heróica para resistir à tentação de sucumbir aos seus poderes malignos é semelhante ao ato de carregar a cruz.
o ato supremo de abnegação. Ao longo de todo O Senhor dos Anéis, as forças do mal são vistas como poderosas, mas não onipotentes. Sempre há a sensação de que a providência divina está do lado da sociedade e que, em última análise, prevalecerá contra todas as probabilidades. Como Tolkien colocou sucintamente, acima de todas as sombras cavalga o sol. Muitos lamentam a depravação na mídia de massa hoje. O que podemos aprender com Tolkien sobre como melhorar a qualidade do entretenimento? A maior lição que aprendemos de Tolkien é a natureza objetiva da verdade. O mal é real, assim como o bem. Bondade é a presença real de Deus. O mal é sua ausência real. Tolkien não tem tempo para o relativismo amoral que é tão prevalente em muito do que passa como entretenimento moderno. O fato de que o mito de Tolkien contém mais verdade do que muito do que passa como realismo serve como uma condenação da falsa visão apresentada pela mídia de massa de hoje. Então é isso, pessoal! Eu espero trazer muito mais material do Joseph Pearce para vocês aqui no futuro. Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. São José, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Padre Pio de Petreutina, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Dulce, rogai por nós. Santa Madre Teresa, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Luís, rei de França, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil Guardião Católico no Instagram para ter acesso ao conteúdo extra ao que temos aqui no YouTube. Ajudem o Guardião Católico a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!